Agora a gente traz um alerta. É que março é o mês de conscientização ao câncer coloretal, que tem uma incidência cada vez maior no Brasil. Só para você ter uma ideia, no país, mais de 35 mil pessoas são diagnosticadas com a doença por ano. São tumores que acometem o cólon, a parte final do tubo digestivo e o reto. Para trazer outros dados e informações importantes sobre a prevenção, a gente conversa agora aqui no estúdio com o médico Felipe Torres, que é membro da Sociedade Brasileira de Coloproctologia e também atua nas áreas de cirurgia do aparelho digestivo, cirurgia geral e colonoscopia. Você, claro, pode participar mandando sua pergunta pelo 981169448. Muito bom dia, bem-vindo. Obrigada pela sua participação, doutor Felipe. Bom dia, Maristela. Eu tenho um dado aqui do INCA que me chamou bastante a atenção, que diz que este é um tipo de tumor letal com maior incidência entre as mulheres, o terceiro entre os homens e por ano mata mais de 15 mil pessoas no país. Por isso que a gente tem uma ênfase nesse alerta agora no mês de março? Com certeza. Como a gente vinha conversando um pouco antes de ir ao ar, é um câncer muito pouco falado pela mídia. E você vê que a importância dele é o terceiro mais comum incidência geral e o segundo entre as mulheres, e tem uma letalidade importante. E o mais importante de tudo isso é que ele é prevenível, ele é muito tratável e curável, e a gente fala pouco sobre esse tipo de câncer. Por isso que é a importância do Março Marinho para conscientizar a população desse tipo de tumor. Agora, o maior medo, né, e que a gente agora traz esse alerta, a conscientização mesmo sobre a prevenção, sobre exames, é muito importante estar se cuidando o tempo inteiro, é que os sintomas às vezes não aparecem. É uma doença muito silenciosa. Com certeza. O câncer coloretal, quando ele vai dar sintoma, ele acaba dando sintoma numa fase um pouco mais avançada. Então, o nosso foco é diagnosticar na fase em que ele ainda é assintomático e a gente pode ter uma chance de cura maior, próximo de 90% a 95% nas fases iniciais. Quando esse tumor acaba crescendo um pouco mais e pode se disseminar para outros órgãos, essa taxa de sucesso, essa taxa de cura cai para dados alarmantes. Esse é o câncer que a gente costuma chamar popularmente de câncer do intestino grosso, né? Às vezes a pessoa pode ter pólipos no intestino, pode ter alterações, né? E estas alterações podem ser sinais, por exemplo, sangramentos, o que mais, doutor? Perfeito. Os sintomas que motivam um paciente a procurar o médico e o coloproctologista que acende a lanterna para a suspeita do câncer coloretal são sangramento retal, geralmente vermelho vivo, ou sangramento vinhoso, alteração do hábito intestinal. Era um paciente que tinha um hábito intestinal regular, ia ao banheiro regularmente e passa a ter uma constipação ou uma diarreia. Paciente com dores abdominais ou distensão abdominal. São sintomas que podem aparecer, como a gente percebe, muito frequentemente na população por outros motivos, ou por uma doença hemorroidária, ou por uma infecção intestinal, ou por uma constipação funcional por falta de fibra na dieta. Então é importante a procura pelo especialista de uma maneira precoce para justamente ele triar quem está com risco maior para desenvolver o câncer e quem a gente daria outros diagnósticos. Ou seja, são sintomas que às vezes as pessoas não dão importância, acham que é uma simples diarreia, uma constipação, né? Como as pessoas popularmente dizem, eu estou com o intestino preso, né? Mas isso pode ser um indício de uma doença mais grave e tudo que acontece com o nosso corpo tem que ser investigado, né? Com certeza. O principal exame para investigar o câncer coloretal, isso a gente já está falando de uma investigação pós-sintomas. E o nosso foco da campanha, até a gente vai falar sobre isso um pouquinho, é antes de dar os sintomas. Mas quando dá os sintomas, o principal exame é a colonoscopia, que é um exame de endoscopia, onde entra pelo reto para ver por dentro da mucosa intestinal, do intestino do reto até o intestino grosso, todo o intestino grosso. E o objetivo é a gente detectar pequenas lesões, que são os pólipos que você comentou, que são como se fossem pequenas verrugas, protuberâncias na mucosa, que são ainda benignas, e podem ser passíveis de ressecção, passíveis de tratamento durante o exame. E essa é o nosso principal foco, é a gente fazer a colonoscopia a partir dos 50 anos e diagnosticando os pólipos a gente pode tratar e prevenir o câncer. Então o câncer coloretal a gente comenta que é um dos cânceres em que a gente consegue ter essa janela terapêutica muito importante, diferente de outros tumores que quando surgem já são o câncer em si. Aqui a gente tem uma janela de 5 a 10 anos do aparecimento do pólipo até
esse pólipo se transformar num tumor maligno, num câncer de intestino ou câncer de reto. Como o senhor bem falou, ninguém quer chegar a essa fase, então a gente quer aprender agora como que a gente pode se prevenir. Perfeito. Falando em prevenção primária, ou seja, como não desenvolver o câncer, a gente sempre foca muito em mudança do estilo de vida. A alimentação rica em fibra, a alimentação preferencialmente rica em carnes brancas, principalmente peixe, procurar comer frutas e legumes, verduras, é muito preventiva para o câncer coloretal. Diferente de alimentos contendo carne vermelha, churrasco, aquela carne com crosta de carvão, carbonificada, embutidos, enlatados, alimentos muito condimentados com corantes, industrializados, isso favorece o aparecimento do câncer. Agora, falando da prevenção secundária, como a gente detectar precoce esse tumor, como eu falei, a colonoscopia é o melhor exame. A colonoscopia está indicada para pacientes acima de 50 anos irrestritamente. Então, pessoas acima de 50 anos não têm que esperar ter sintomas para procurar fazer esse exame. Faz parte do check-up, como a gente diz, geral dessa idade, fazer a colonoscopia a partir dos 50 anos e na colonoscopia a gente vai poder identificar essas alterações que eu comentei. O senhor tocou num ponto muito importante que é a alimentação. A gente sempre pensa na boa alimentação, na atividade física, como maneiras preventivas aí para evitar várias doenças. Mas no caso do câncer coloretal, a boa alimentação é uma importante aliada, né? Sem dúvida. Como eu comentei, a gente focar nesses alimentos que são mais preventivos. Então, a alimentação mais saudável. No popular, todo mundo sabe que comer verdura, comer fruta, comer fibra é saudável. Então, não tem muito segredo. Tem uma alimentação mais natural, sem muito alimentos industrializados. Isso, sem dúvida, previne. E sem esquecer de mencionar da atividade física. Exercício físico diário, pelo menos 3 a 5 vezes por semana, idealmente 5 vezes por semana. Isso previne não só o câncer de intestino, como outros tipos de tumores também, e entre outras doenças que a gente acaba prevenindo em conjunto. Então, a alimentação e a atividade física são a base da saúde humana. E aí, para o câncer coloretal não é diferente. Detectar na fase inicial sempre é muito importante, né? Mas detectar ainda antes, né? De uma maneira preventiva, pode ser que a doença nem se desenvolva. Isso. Se a gente encontrar durante uma colonoscopia os pólipos, que são as lesões precursoras, a gente está falando que a gente conseguiu diagnosticar e tratar antes daquele paciente desenvolver propriamente o câncer. E essa é a fase ideal, que a chance de sucesso, a taxa de cura é altíssima, próximo de 100%. Uma vez que é diagnosticado o câncer, a gente já tem um tumor invasivo, isso é detectado pela biópsia durante a colonoscopia. Aí a gente muda de figura, a gente precisa tratar esse paciente e o tratamento geralmente é baseado na cirurgia. A gente precisa remover essa tumoração e após a cirurgia a gente vai ver se esse paciente vai ser candidato a uma quimioterapia ou não, a depender do estágio da doença. Ok, muito obrigada, viu, doutor Felipe, por sua primeira participação, porque o doutor Felipe vai continuar com a gente. Você que está participando pelo nosso WhatsApp, pelo aplicativo da TV Sergipe, está mandando suas perguntas para a gente. Ele vai continuar por aqui para responder todas as suas dúvidas e a gente continuar batendo esse papo aqui sobre saúde. Até já, então, doutor Felipe. Obrigada. A gente volta agora a falar sobre o câncer coloretal. Esse mês de março é de conscientização dessa doença que só cresce no país. A gente está aqui com o médico Felipe Torres, que agora vai responder as perguntas que chegaram pelo nosso WhatsApp, a sua participação aqui no Bom Dia Sergipe pelo 981169448. Vamos então às perguntas, doutor Felipe. Vamos lá, a primeira pergunta aqui no nosso telão. Doutor, gostaria de saber se as hemorroidas podem virar esse tipo de câncer. A dúvida aí da Josi de Aracaju. Josi, obrigada por sua participação. Bom, excelente pergunta, respondendo a Josi. A resposta crua é não. Hemorroidas não viram câncer. Isso de jeito nenhum. Só que uma coisa importante dessa pergunta é que muitas pessoas atrasam o diagnóstico porque o principal sintoma da hemorroida é o sangramento retal, assim como eu falei que o sangramento retal também é um dos principais sintomas do câncer coloretal. E essa paciente acaba atrasando o diagnóstico porque é creditada o sangramento à hemorroida e a paciente, se não fizer
um exame investigativo, que é a colonoscopia, ela pode atrasar esse diagnóstico. A pessoa acaba deixando para lá, pensa que é só uma hemorroida, mas já pode ser um sinal nessa questão do sangramento, foi o que nós comentamos no bloco anterior. Vamos ver mais uma pergunta? Maristela, acho que os médicos normalmente não pedem o exame para verificar essa doença. Qual o exame que tem que ser feito para detectar esse tipo de câncer? A dúvida aí da Silvia, da Barra dos Coqueiros. Perfeito. Silvia, como eu comentei aqui algumas vezes durante a entrevista, a colonoscopia é o principal exame. Existem outros exames, tá, Maristela, eu acabei não comentando, são tão importantes quanto, são menos invasivos. Tem a pesquisa de sangue oculto nas fezes também, que é um teste de fezes. O paciente leva o exame de fezes para o laboratório e é feita uma pesquisa de presença de sangue ali, um sangue microscópico que não é visível. E tem também a retossigmoidoscopia, que é um exame parecido com a colonoscopia, só que ele vai até metade do caminho. Ele não consegue investigar toda a mucosa coloretal. Então esse é o principal exame, é a colonoscopia, que deve ser feita, deve ser solicitada pelos colegas médicos. A gente faz esse apelo, justamente essa é a importância da campanha do Março Marinho, para conscientizar a população e também os colegas de outras áreas. Às vezes é um ginecologista que tem uma paciente mulher que está nessa faixa etária, é um clínico geral que está atendendo um paciente num posto de saúde, e esse exame tem que ser mais solicitado sim. A partir dos 50 anos faz parte do check-up geral desse paciente. E uma coisa que eu não comentei é que a frequência, o intervalo de um exame para outro é de 5 a 10 anos. Feita uma colonoscopia, mesmo que ela venha normal, ela tem que ser repetida após 5 a 10 anos para detectar aparecimento de novas lesões. O médico deve solicitar, o paciente também pode pedir, né, nesse momento do check-up, para investigar também, né, doutor? Vamos ver agora mais uma pergunta aqui no nosso telão. É uma doença muito séria e é a maior dificuldade para se conseguir exames. Estou há 3 anos tentando fazer a colonoscopia pelo SUS e não consigo. A dúvida aí da Luzineide, né, uma constatação, na verdade, ela que é do município de Pedrinhas. Muito obrigada por sua participação. A dificuldade, às vezes, de se fazer esse exame para exatamente detectar esse problema. Perfeito. Em termos de saúde pública, Luzineide, aí de Pedrinhas, a gente sabe que a colonoscopia é um exame mais caro. Então acaba que em termos de saúde pública existe uma fila muito grande. Então por isso eu comentei que existem outras alternativas. Uma alternativa barata para o Sistema Único de Saúde é o exame da pesquisa de sangue oculto nas fezes. O médico pode solicitar em receituário simples e esse paciente tem acesso, geralmente não tem fila para esse exame. E esse exame vindo positivo, aí sim esses pacientes vão ser encaminhados para a colonoscopia. Mas a gente consegue triar um grande número de pessoas que poderia não fazer a colonoscopia de antemão. Primeiro fazer o sangue oculto nas fezes. É um exame de laboratório simples, né, doutor Felipe? Vamos para mais uma dúvida aqui no nosso telão. Pergunte ao médico de quanto em quanto tempo é preciso fazer esse exame de colonoscopia. Dúvida interessante aí do Sóstenes Santana, da Zona de Expansão de Aracaju. Muito obrigada por sua participação. Então, respondendo ao Sóstenes, de 5 a 10 anos é o intervalo que a gente deve realizar a colonoscopia. No caso do sangue oculto, que eu comentei aqui, esse exame de laboratório, o exame mais simples, esse exame deve ser feito anualmente. Só para reforçar, a partir de que idade? A partir dos 50 anos. E comentando um outro aspecto, se você tem história na família, se o paciente tem história na família positiva para câncer de intestino, de reto ou alguns outros cânceres associados, como mama, ovário, útero, deve ser realizado esse exame aos 40 anos. Então, de um modo geral, a partir dos 50. Se você tem história de câncer na família, a partir dos 40 anos. Vamos lá, então, para mais uma pergunta aqui no nosso telão. Pode participar com a gente pelo nosso WhatsApp. Já tive câncer de mama há 3 anos e minha família tem histórico de câncer de fígado, intestino e pâncreas. Preciso ter uma atenção maior para esse tipo de câncer que vocês estão falando? A dúvida aí da Catarina Matos, do bairro 18 do Forte, aqui na zona norte da capital. Era o que a gente estava comentando agora, né? A gente estava comentando, parece que a Catarina adivinhou na hora de mandar a pergunta. Então, justamente, se ela tem um histórico na família e ela tem uma história pessoal de câncer, mais ainda, ela tem que começar antes, tem que começar 10 anos antes a investigar, e aí começa a investigar aos 40 anos. Essa é a nossa indicação. Perfeito, então. Vamos lá para mais uma dúvida. Gostaria de saber se pólipos podem ser precursores desse câncer. A dúvida aí da Ivelise. Muito obrigada por sua participação, Ivelise. Então vamos lá, Ivelise. Sim, a resposta é que os pólipos são precursores do câncer, mas uma coisa interessante, nem todo pólipo pode virar câncer. Então é por isso que o especialista tem que avaliar a biópsia da ressecção, da retirada desse pólipo, porque pólipos que não são adenomatosos,
geralmente não conferem risco para câncer. A gente fala que esses pólipos são hiperplásicos, é o que vem no laudo da biópsia. Então o médico especialista tem que olhar o laudo, não adianta só retirar o pólipo sem olhar o laudo depois. É preciso olhar o laudo para saber se o pólipo é do tipo que vira câncer. E o pólipo que vira geralmente é o adenomatoso, é o nome disso. E muita gente deve estar se perguntando se esse pólipo é o tumor. Perfeito. O pólipo é o tumor ainda benigno. É o tumor que ainda não virou câncer. Porque no estágio do desenvolvimento, do surgimento de uma célula normal até ela virar cancerígena, isso demora em torno de 5 a 10 anos, e ela vai acontecendo algumas mutações. No primeiro estágio de mutação, ocorre uma proliferação celular, mas confinada à mucosa. Ou seja, essa proliferação não invade a submucosa, que é uma outra camada, e acaba não tendo disseminação, não o câncer propriamente. Depois de um certo tempo, outras mutações vão ocorrendo, e esse pólipo, que era benigno, pode virar o câncer. É uma tumoração, mas o pólipo é uma tumoração que a gente chama de benigna. O câncer é quando essa tumoração já virou maligna, já invadiu. E tudo isso tem que ser muito bem investigado, né? Vamos ver mais uma dúvida aqui no nosso telão. Maristela pergunte ao médico se tem idade para ser afetado pela doença. É mais comum a partir de quantos anos? A dúvida aí do Paulo de Umbaúba. Muito obrigada por sua participação, Paulo. Ótima pergunta. O câncer coloretal, a faixa etária mais acometida é a partir dos 60 anos. Por isso que a gente faz aos 50 a colonoscopia, justamente que a gente não quer detectar o câncer em si, a gente quer detectar as lesões precursoras. Então, se você tem acima de 60 anos, você está na faixa etária mais acometida pela doença. Por isso que a gente tem que manter hábitos saudáveis hoje, né? O senhor comentou da alimentação, da atividade física para chegar nessa fase com saúde. Vamos para mais uma dúvida. Quais são os primeiros sintomas dessa doença? O que eu devo observar se a doença começar a dar indícios? A dúvida aí da Gleide de Santo Amaro das Brotas. Estou adorando a participação do estado todo com a gente. Muito obrigado pelas perguntas. É sempre interessante a gente comentar as dúvidas dos pacientes. Então, os principais sintomas são sangramento retal, sangramento nas fezes, que o paciente note, alteração do hábito intestinal, que eu comentei aqui, se o paciente tinha um hábito intestinal regular e passa a ficar com o intestino preso, como se diz, ou seja, ficar constipado, ou se esse paciente tinha um hábito intestinal regular e passa a ter diarreia. Dores abdominais, embora seja um sintoma muito vago, quer dizer, dor abdominal, quem nunca teve uma dor abdominal? Cólica. Mas se o paciente tem acima de 50 anos, vem tendo dores abdominais, é interessante atentar para essa possibilidade. Mas acho que os sintomas mais importantes que eu comentaria aqui, relacionados ao câncer coloretal, são sangramento retal e alteração recente do hábito intestinal. Perfeito, vamos para mais uma dúvida aqui no nosso telão. Quem tem doença no sigmoide, a doença pode virar esse câncer? A dúvida aí da Lucivalda, aqui da capital. Acho que eu entendi a pergunta da Lucivalda. Ela quis perguntar se qualquer doença que exista nessa parte do intestino pode virar câncer. A resposta é não, depende da doença. Se são pólipos, sim, mas é muito comum no sigmoide aparecer a doença chamada divertículo ou diverticulite, se chama popularmente tudo como diverticulite, que é a presença de pequenos buraquinhos que aparecem no intestino, e essa doença, a doença diverticular, os divertículos, não provocam câncer, certo? Isso é muito importante comentar, é uma dúvida muito frequente, chega no consultório. Se o paciente tem pólipos nessa região, sim, ele tem maior risco de câncer. Se o paciente tem uma doença chamada doença inflamatória intestinal, com úlceras nessa região, é uma doença que, enfim, caberia uma outra participação para comentar, essa paciente também tem um risco aumentado de câncer de intestino. Vamos para mais uma dúvida aqui no nosso WhatsApp, a sua participação ao vivo aqui no Bom Dia Sergipe. Eu gostaria de saber qual o risco que dá quando a prolactina está alterada. A dúvida aí da Joelma. Perfeito. Joelma, a prolactina não tem relação direta com o câncer coloretal. A princípio não há nenhuma relação, nenhuma preocupação quanto a isso. Óbvio que se a prolactina está aumentada, ela pode estar relacionada a outros tumores, como prolactinoma, um tumor cerebral, nada a ver com a cirurgia, com a parte coloretal, com essa área da coloproctologia. Então, se a gente já comentou aqui, se o paciente tem outros tumores, é interessante que seja investigado, rastreado os principais tipos de tumor, não só intestino e reto, como mama, ovário, se a paciente é do sexo feminino. Nós comentamos no início sobre a incidência entre homens e mulheres, os dados são alarmantes mesmo, né? Sim, estima-se, como a gente estava comentando aqui, que mais de 34 mil novos casos só por ano, né? Só no ano de 2019,
um pouco mais predileção para o gênero feminino, para o sexo feminino. Então, 17 mil novos casos que vai acometer mulheres e um pouco menos para vai acometer homens. Uma vez detectado, né, como que é o início do tratamento? Perfeito. Como eu comentava, o tratamento, a base do tratamento do câncer coloretal é cirúrgica. Então, os pacientes que são diagnosticados com câncer propriamente, até que prove o contrário, ele é candidato a uma cirurgia. A cirurgia ela pode ser feita por algumas vias, algumas maneiras, ou por via convencional, uma cirurgia aberta que a gente comenta, ou por laparoscopia, que é a cirurgia com pequenos portais, pequenos furinhos no abdômen e com a segurança semelhante para os resultados oncológicos desse paciente. E após a cirurgia, esse paciente pode ser encaminhado ou não para quimioterapia, dependendo do estágio da doença. Só mencionando em relação ao tratamento do câncer do reto, ele tem uma pequena diferença em relação ao câncer do intestino grosso de modo geral e em alguns casos esses pacientes são encaminhados para rádio e quimioterapia antes da cirurgia, para então serem operados e após a cirurgia será reavaliado para a necessidade de quimioterapia. Doutor Felipe, muito obrigada por sua participação aqui no Bom Dia Sergipe, por responder as nossas perguntas. Obrigada também você que enviou a sua pergunta aqui para o Bom Dia, para a gente falar sobre esse assunto tão importante. O mês de março fica aí o alerta, mas um alerta que deve se estender por todo o ano, com atitudes preventivas para a gente evitar, sim, essas complicações, né, na nossa saúde. Muito obrigada, doutor Felipe, um bom dia. Obrigado, Maristela. Obrigado, TV Sergipe, pelo convite. Bom dia.